Porque quando a gente fala, pô, o cara que tem, cara, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões. Quanto mais dinheiro o cara tem, melhor ele cuida do dinheiro dele. E, intuitivamente, deveria ser o contrário, né? O cara que tem mais, ele poderia se dar ao luxo, digamos assim, de não cuidar tão bem do dinheiro dele, porque ele já tem tanto. O cara de 100 podia te pegar uns 5 assim, naquele 5, né? Sabe? E, não... Sim, e quem tem menos deveria ter o maior cuidado com o seu dinheiro. Por quê? Porque você ainda está na fase de construção. E o que a gente percebe no Brasil é o contrário. Quanto mais dinheiro o cara tem, mais prudente ele se torna, ele começa a cuidar melhor do dinheiro dele. E quanto menos você tem, mais desleixado você começa a ser com o seu dinheiro. E tá errado, pô. Se você for mais preocupada com sua grana desde o começo, isso vai acelerar o seu processo para você ter mais, tá? Então, não é porque você tem pouco, você vai cuidar do seu dinheiro de qualquer maneira, tá? Então, pô, se você já tem uma renda aí, que você já paga as suas despesas básicas, essenciais, você fala, você sente, e assim, o pior é que você sente, você sabe que você está fazendo besteira. Eu sei, tem várias coisas que eu tô fazendo besteira ali. Preciso chamar, inclusive, indicar alguém. Um planejador financeiro. Me indica um planejador bom aí. É consciente, né? Pô, você tem uma esteira lá, consciente. tem uma esteira lá que virou cabide, entendeu? Tipo, que é a assinatura de uma esteira. Então tem coisas assim. Então eu sei, você percebe quando você tá desperdiçando, ou tem coisa indo pelo ralo ali. Então não faça isso, tá? Chame alguém ali que sabe, entende o que tá fazendo, que tem uma instrução de um profissional, que, pô, aprendeu com gente boa, que já tá há anos, décadas nesse mercado. Faça isso, cara. Isso vai acelerar o seu processo de dependência financeira. Pô, Gui, mas será que não é melhor eu acertar a ação da vez, fundo imobiliário da vez, o renda mais 2065? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se você tá no início do processo de acumulação de patrimônio, tá? Você não tem 20 mil reais aplicado. Cara, eu te garanto aqui. E sou eu falando, tá? Vai ser muito melhor você sentar com um planejador e elaborar um planejamento financeiro do que você pegar a taxa do renda mais em IPCA mais 7,50 e vender daqui a 3 anos a IPCA mais 7, IPCA mais 4. Você vai quadruplicar teu patrimônio. Pô, Gui, é melhor? É melhor. Porque no início da fase de acumulação de patrimônio, o que importa mais não é retorno, é aporte. Exatamente. E um bom planejador financeiro vai conseguir fazer o quê? Te dar o maior espaço possível para você aportar. Vai na minha, depois você me cobra daqui a 3 anos. Tá? Não, e interessante nessa questão da primeira fase, né? A primeira fase que é mais importante aportar do que a rentabilidade. Dentro do planejamento, né, a gente até pergunta em que momento que é melhor começar o planejamento financeiro? E essa é uma pergunta bem comum. Acho que é interessante a gente dar um passo para trás e entender quais são os ciclos de vida. Tá? E em cada ciclo de vida a gente tem que tomar algumas decisões. Uhum. E essas decisões, não tomadas da maneira correta ou erradas, podem atrasar um pouquinho, né, as fases à frente. Costumo dizer que tem 4 fases que nós temos na nossa vida. Todos nós, né? Todos nós seres humanos, né? Enfim, mortais. Uhum. Então, a primeira fase é a primeira fase da infância, que a gente fala ali da grande infância, do 0 aos 20. A infância mais a adolescência, que é o momento que a gente não está construindo ainda patrimônio. Sim. A gente está se preparando para entrar no mercado de trabalho. Alguns trabalham um pouco mais cedo, alguns demoram um pouco mais, mas vamos colocar na média de 0 a 20 anos. Se a gente for plotar uma curva de patrimônio versus idade, né, esse gráfico é negativo, né? Teoricamente, a gente está consumindo patrimônio, né? Porque a família, a gente está investindo em nós mesmos para entrar no mercado de trabalho. Depois tem uma segunda fase, que é a da grande juventude, que é dos 20 aos 50 anos. Né? É a fase que a gente mais produz, né? Ou é a fase que a gente tem aí uma crescente de produtividade, de renda, de profissão. Claro que depois dos 50 continua, mas diria que aqui é o maior vigor, né? Dos 20 aos 50 é a maior aceleração. A meia-idade, que vem aí dos 50 até os 65, e depois tem aí sim a nossa fase, vamos dizer assim, de aposentadoria, de independência financeira. E quando a gente fala de finanças, dentro dessas fases de vida, nós temos 4 ciclos. Eu acho que é legal a gente explorar esses 5 ciclos, porque ali a gente entende cada decisão. Uhum. E aí, conectando com esse ponto da fase de começar a acumular. Vamos lá. Primeiro ciclo financeiro que a gente fala, o nosso primeiro ciclo da vida financeira, é o ciclo de educação financeira, que também é do 0 aos 20. Uhum. Então, ou seja, essa é uma fase que, como a gente disse, a gente não gera, ou não deveria estar gerando a renda ainda, mas é ali que a gente deveria ter os conceitos fundamentais. Que, infelizmente, em um país como o Brasil, a gente não tem isso
né, dentro da nossa educação base. Eu já tive a oportunidade, né, o privilégio de falar com a responsável pelos programas de educação financeira em escolas americanas, lá em Washington, e quando a gente comentou como é que funciona no Brasil, ela fica perplexa, fala, como é que vocês não aprendem isso na escola? Como é que vocês não aprendem isso na faculdade? Né? Talvez algumas escolas de elite já tenham isso, mas público e ter isso, agora é obrigatório ter, a gente vai cada vez mais ver esse tema, mas olha só, a gente está falando em 2025. Sim. Né? Então essa fase basicamente é dividida em 2 etapas, dos 4 aos 5 anos, que é inclusive a idade que a minha filha, Maria Luísa, está, né? Que é a fase que a gente já deveria inserir esse tema para as crianças. 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Porque a criança já tem um certo discernimento, ela já tem desejos mais concretos, e ali você ensina basicamente 2 fundamentos que vão servir para a vida toda. Projetos de vida e recursos finitos. Então, na hora que você dá um recurso para a criança, por exemplo, uma mesada, aí eu não vou entrar na questão se a mesada é só por dar, pelo mérito, mas tem várias formas de olhar como dar uma mesada para uma criança. Mas imagina que você dê uma mesada, R$50, por exemplo, para o seu filho. Né? Eu dou lá para a Maria Luísa. E eu falo, olha, com esses R$50 você vai realizar seus projetos de vida. Tá? Quais são os projetos de vida de uma criança de 5 anos? Picolé, chocolate, no parquinho, enfim. Perfeito. Então ela já começa a entender que tem um recurso que é finito e ela tem um monte de coisa que ela quer fazer. E aí eu estou passeando, por exemplo, com ela no shopping, ela olha uma boneca. Pai, olha, eu gostei daquela boneca, vamos ver o preço. R$300. Inclusive, brinquedo é caro pra caramba, né? Qualquer brinquedinho é caro pra caramba. R$300 a boneca. Legal, R$300. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Você tem R$50 por mês. Se você juntar 6 meses naquele cofrinho seu, R$50, você vai lá e compra a boneca. Eu te levo pra comprar a boneca. Mas, pai, se eu colocar tudo lá naquele cofrinho, e o dinheiro que eu vou comprar o pirulito, o chocolate, o sorvete? Escolhas. Você quer que metade desse dinheiro você vai fazer os seus projetos agora de curto prazo, e o restante você quer colocar para a boneca? Aí vai demorar 1 ano para juntar esse dinheiro. E por que isso é importante mostrar para a criança? Né? Eu costumo dizer que desejos são infinitos, mas os recursos são finitos. A criança, chocolate, picolé. Quando vai ser mais velho, é TV LED, troca do carro, videogame, viagem para Portugal, para Turquia. Então, como é que é o nome da sua filha? Desculpa. Maria Luísa. Maria Luísa. Pai, me dá aquela boneca aí. Quanto custa? 300. O Leandro chegando lá de Ferrari. Não tem dinheiro. Não tem. Junta a boneca. Tá aí nessa, né? Mas... Tô brincando. Mas esse é um ponto interessante, porque no final, quando a gente é adulto, é a mesma coisa. A gente quer tudo e não cabe tudo ao mesmo tempo. O problema é que agrava o problema que você vai se endividar, você vai ter problemas sérios lá naquela fase. Então, ali você começa, pensando no ciclo, né, de educação financeira, e com 13, 14, 15 anos, esse é o momento crucial. Esse foi o momento que, inclusive, eu fiz a minha transformação da minha forma de ver finanças. Né, eu costumo dizer que eu tenho 3 paixões que eu descobri na adolescência e que mudaram completamente minha vida. Né? Tecnologia, perfis comportamentais e, no final, finanças pessoais. E finanças pessoais foi quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre. Legal. Então, quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, né, 2 descobertas eu fiz ali naquele momento. Primeiro, li o Pai Rico, Pai Pobre. Na minha adolescência, eu nem tinha entrado ainda no mercado de trabalho, nem tinha começado a trabalhar, mas já tinha feito 2 descobertas. A primeira descoberta é que eu ia trabalhar pelo dinheiro por muito tempo, até o dinheiro trabalhar para mim. Como é que chama isso? Independência financeira, renda passiva, aposentadoria. Então eu entendi o conceito. Eu vou trabalhar por muito tempo e durante esse período, além dos meus projetos de vida, eu vou juntar um montante de dinheiro que ele vai trabalhar para mim. É o meu clone. Ele vai gerar uma renda passiva. E a partir daquele momento só vou trabalhar se eu quiser. Então, e a segunda descoberta é como as pessoas lidam com o dinheiro de uma maneira muito passional, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Então, essa fase é fundamental. Então, por isso que nesse momento é importante ter uma educação financeira adequada. Né? Na escola, se a gente não tem, ler um bom livro, ter um conteúdo que tem uma jornada, por exemplo, estruturada para isso. A Finclass, então, eu acredito que é um caminho, né? Você pega um adolescente, quantos adolescentes hoje assinam a Finclass e vão mudar para sempre a vida? Tá? Porque lá tem conteúdos básicos, tem conteúdos de economia, tem uma aula de planejamento financeiro lá na prática que é bem legal também, parece que o professor é muito bom. Então, então ali um conteúdo como esse, um livro, 1.000 ao Milhão, um livro de um educador financeiro como Ser Base, um conteúdo pode mudar a sua forma de olhar as finanças. Então essa é uma fase que na hora que você começar a trabalhar, basicamente o que tem que acontecer nesse ciclo? Você entender o superpoder dos juros compostos, com 10, 20, 30 reais ao longo de 30 anos já faz um estrago.
Então você já tem que saber o que é juros compostos e na hora que você começar a trabalhar já ter o conceito que em algum momento você vai ter que começar a juntar. Sim. Pode ser no começo, mas em algum momento você tem que gastar menos do que ganha e começar a acumular. E começa com 50, depois com 100, com 200, vai evoluindo, você junta. Legal. Esse é o ideal desse ciclo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, porque eu acho que esse é um ponto legal. Você falou o seguinte, quando eu era adolescente, eu li Pai Rico, Pai Pobre, e isso mudou completamente a minha visão de dinheiro. Eu li também, quando eu era adolescente. Você chegou a ler algum livro dessa quando você era adolescente e tal? Um pouco mais velho, mas li. Um pouco mais... Mas, pô, isso é muito legal, porque esse tipo de educação, que países desenvolvidos eles já fornecem na escola, aqui no Brasil não acontece. Então seria legal que o pessoal que está nos assistindo inserisse esse assunto na vida do seu filho. Não vai delegar para o terceiro, porque o terceiro não vai ter a responsabilidade e o compromisso que você tem com o seu próprio filho. Então foram 3 livros que eu li na adolescência, que meu pai deu para eu ler, que mudaram completamente a forma como eu enxergava dinheiro, tá? Que é O Homem que Calculava, Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí você vai falar o seguinte, pô, tem aquele clichêzão na internet, até aquele meme, né, zoando, que a galera que lê esse livro e tudo mais, mas nada impede que você leia esse livro e qualquer outro livro do Dostoiévski, cara, qualquer outro livro que você queira, do Machado de Assis e tudo mais, tá? Mas é importante que você tenha esses conceitos financeiros básicos na tua cabeça. E se puder, Exato. no seu filho adolescente, vai ser excepcional. Porque esse lado mais, digamos, essa literatura, em termos culturais, a escola tá lá para fazer esse papel. O que ela não vai fazer é isso daqui. Algo simples, direto e muito didático, que são esses livros aqui podem fazer. Mas, desculpa, eu só quis fazer essa interrupção, porque eu acho que cara, Sim. faz total diferença mesmo.